E o último assunto desse vídeo é sobre esses mais de 25 milhões de reais que vão chegar no Cruzeiro, né? Em relação ao programa de sócios torcedores, onde o site O Tempo divulgou nessa quinta-feira que o Cruzeiro passou essa marca de 63 mil sócios e vai ter uma arrecadação anual de 25 milhões de reais. Valor bem interessante, sem sombra de dúvidas. E só lembrando, o Cruzeiro já assegurou também de cota de transmissão outros 25 milhões que foi nesse ano, né? Mas como o Cruzeiro já tinha antecipado todas as suas receitas, esse valor nem vai cair nos cofres do clube. Mas essa de sócio torcedor desde o início do ano, a expectativa é de que o Cruzeiro realmente nessa temporada feche com algo próximo de quase 20 milhões de reais de receita do programa de sócios. E hoje com 63 mil já garante aí 25 milhões anuais. A expectativa média do Cruzeiro até que fosse um valor maior. Por exemplo, o Cruzeiro tinha a expectativa de que 50 mil sócios já geraria 25 milhões. Mas hoje está aí 63 gerando 25, que não é ruim, tá? Se você for pegar, hoje o Cruzeiro tem o 7º maior plano de sócio torcedor do Brasil, mas em relação à receita, fica em 5º lugar, ou seja, tem um plano ali um pouco mais caro e garante aí umas colocações. Por exemplo, atrás do Cruzeiro tem o Grêmio, que está com 62 mil, na frente tem, no caso, a equipe do Vasco com 67 mil, os próximos alvos aí do Cruzeiro, depois ele tem o Palmeiras também com 85 mil, e eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse ano dá para o Cruzeiro terminar com quantos mil sócios torcedores? Até eu vi o Ronaldo falando que tinha expectativa de terminar o ano com 100 mil sócios, eu até estava comentando isso com meu irmão. Eu vejo que mesmo o Cruzeiro vivendo uma fase excelente, tendo um potencial para fazer isso, eu acho que a torcida espera algo mais para chegar a esses 100 mil, tá? Eu vejo que esse ano, terminando com 73, 75 mil, já vai estar muito interessante. E aí sim, ano que vem, antes de começar a Série A, já com 100 mil sócios torcedores tranquilamente. Mas nesse ano, para o Cruzeiro chegar a 100 mil, estando na Série B, eu vejo que só se chegasse um grande reforço, tá? Não, acho que só o Ricardo Goulart ali não daria um efeito tão grande. Acho que deveria ter sido, se o Ronaldo quisesse, uma contratação de peso, um Everton Ribeiro, algo nesse sentido, sabe? Aí sim eu vejo que poderia ter uma adesão de sócios gigantesca novamente, mas o Cruzeiro já está indo num ritmo bem interessante, igual eu falei, terminando esse ano com 75 mil, começando até ano que vem, espero eu, a Série A, né, com 100 mil sócios torcedores, já estaria bem interessante, com 100 mil sócios, garantindo mais do que 35 milhões de reais anualmente, somente desse plano. E igual a notícia que eu falei agora há pouco, o Cruzeiro tem essa expectativa na próxima temporada, em 2023, próximo dos 40 milhões de reais de receita de sócios. Na sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre um zagueiro que foi contratado pelo Cruzeiro nessa semana, que é no caso do Juan Santos, atleta campeão pela Copa São Paulo, né, pelo Palmeiras nessa atual temporada, foi o titular do time nessa conquista inédita. Porém, dentro do Palmeiras não tinha uma expectativa de que ele iria ser muito aproveitado pelo técnico Abel Ferreira e o Palmeiras topou liberar ele para algum time no Brasil. O Cruzeiro foi rápido e contratou ele, que na minha opinião um baita zagueiro, apenas 18 anos de idade, que nessa atual temporada havia disputado 12 partidas pelo pelo Palmeiras, todas as categorias de base do time sub-20 da equipe paulista, com 12 jogos, um gol marcado e uma assistência. Foi contratado para jogar pela equipe sub-20, só não consegui confirmar o tempo de duração desse contrato, mas no mínimo até final de 2024 ou 2025. A multa rescisória dele hoje para o exterior é de 60 milhões de euros, 312 milhões de reais, ou seja, o Cruzeiro está muito tranquilo em relação a clubes do exterior, caso o Juan Santos comece a ter destaque aqui pelo time, justamente por conta dessa multa gigantesca. Lembrando que ele é filho do Narcísio, jogador que jogou muito tempo no Vasco, teve passagens também pelo Santos, enfim, um atleta aí que atuou como zagueiro, e o Cruzeiro vai ficar com 60% do seu percentual. O site Nosso Palestra divulgou que, além disso, o Cruzeiro fica com 60%, o Palmeiras com 30% e o jogador com 10%. Foi a negociação que o Palmeiras gostaria, né, de manter um percentual de uma venda futura, acabou que ficou interessante. Por não ter que pagar nada, e é um atleta que já demonstrou ter muito potencial, eu acho que 60% já está de bom tamanho aí para o Cruzeiro. E só lembrando que ele está no clube do Palmeiras desde quando surgiu aí nas categorias de base em 2019, quando tinha apenas seus 15 para 16 anos de idade, e pelo Palmeiras, somando os jogos nas categorias de base, tem mais do que 60 partidas oficiais, pelo menos de acordo com o gol, e 4 gols marcados na categoria sub-17 com 2 gols, e no sub-20 também 2 gols e uma assistência. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha do atleta que ainda não fez a sua estreia no profissional e quem sabe não possa fazer, né, aqui no Muito Mais Forte
aqui no Cruzeiro. Bom, quero falar com vocês também sobre a XP Investimentos, que não recomendou o Cruzeiro aceitar a proposta da 777 em dezembro do ano passado, que vale lembrar, a empresa americana aí que comprou o Vasco, 70% das ações do clube, tinha interesse em comprar o Cruzeiro primeiramente, e o Sérgio Rodrigues, nessa mesma entrevista ao Super Esportes, confirmou essa informação e disse um pouco mais, né, sobre esse episódio ali, de detalhes dessa proposta e de outras nessa entrevista. Enfim, a XP que foi a responsável aí, junto com o Pedro Mesquita, né, por fazer essa intermediação do Cruzeiro para achar um investidor e definir um valor ideal, né? A XP foi importante nesse passo a passo e assim, até o Sérgio Rodrigues falou sobre essa proposta que teve da 777 antes da chegada do Ronaldo aqui ao Cruzeiro, abre aspas. O Pedro Martins, diretor da XP, deu um parecer e recomendou que não fechássemos esse negócio com eles diante das condições que estavam sendo colocadas. Iríamos para outro plano e continuaríamos captando recurso para resolver ao longo do tempo, caso não fechasse, por exemplo, com o Ronaldo. À medida que o time fosse performando, tudo melhoraria, fecha aspas. Enfim, na teoria parece ser uma ideia muito boa, mas na prática eu tenho certeza que se não tivesse mudado e fosse uma gestão responsável, né, porque na minha opinião não adianta também só chegar com o dinheiro e não ter um planejamento, porque o Cruzeiro ia ficar praticamente a mesma coisa que estava nos últimos anos, com uma folha de 8, 6, 9 milhões de reais, dependendo ali do mês, né, na Série B, e não conseguindo ficar nem entre os 10 primeiros. Não era por falta de dinheiro e sim por falta de gestão. Foi até ruim, né, porque o Cruzeiro acumulou várias dívidas nesse processo e também praticamente antecipando todas as suas receitas para esse ano. Até mesmo essa proposta da 777 seria maior do que a do Ronaldo, seria 250 milhões de reais em aporte de capital, 150 milhões na data de assinatura, ou seja, eles compraram o Cruzeiro, 150 milhões para pagar dívidas e reforços, 50 milhões ao completar um ano e mais 50 milhões ao chegar 2 anos dessa compra, ou seja, somando tudo ali, seria algo próximo dos 500 milhões de reais contra 400 do Ronaldo. Além disso, esse fundo poderia investir até 200 milhões de reais para recomprar dívidas do Cruzeiro com um desconto de pelo menos 80%, ou seja, comprar ali algumas dívidas que o Cruzeiro tem que pagar, justamente para ter um desconto com alguns credores e ter algum certo lucro por conta disso. E além disso, direcionar 20%, igual ao do Ronaldo, das receitas da SAF para o pagamento dessas dívidas. E até mesmo o Sérgio Rodrigues falou um pouco mais sobre o Ronaldo e por que ele preferiria fechar aí com um craque do que com outros investidores, e eu concordo totalmente, tá? Ele falou o seguinte, abre aspas, com todo respeito ao John Textor do Botafogo e a 777, mas a proposta do Ronaldo traz muito mais pessoalidade entre um fundo de investimentos, um bilionário americano que tem outros clubes e o Ronaldo. Eu acho que a figura do Ronaldo dentro do futebol agrega mais ao intangível, ou seja, em relação ao Cruzeiro fechar futuras parcerias, o jogador jogar e saber que o dono do clube é o Ronaldo, sem dúvidas isso faz uma diferença absurda, né? Porque quando o jogador aposenta, tudo bem que abaixa bastante o seu glamour, né? Mas não tem como não lembrar do Ronaldo ali, um jogador que foi 2 vezes o melhor do mundo, né? Então isso pesa bastante. E quando comprou o Cruzeiro mesmo, acho que todo mundo ficou meio que em choque, né? Porque ninguém esperava, e é claro, se você for comparar a fortuna do Ronaldo com outros bilionários ali e fundo de investimentos, que o fundo ali tem vários donos, a 777 muito mais rica, o John Textor também, ou por exemplo um árabe aí que demonstrou interesse em comprar o Cruzeiro, só não tivemos informações de qual seria esse fundo ou a proposta, tem muito mais condição do que o Ronaldo, mas a imagem do Ronaldo eu tenho certeza só talvez um grupo City ali poderia fazer perto do que é um Ronaldo, mas nem acho que valeria isso tudo, porque o grupo City tem vários outros times, né, e não tem uma figura específica, as pessoas associam muito mais, compram muito mais a imagem de uma pessoa, né, do que de um fundo, um nome bonitinho. Então acho que o Ronaldo aí foi importantíssimo nessa valorização do Cruzeiro e tem feito um bom trabalho, né? Além de ser só um ex-jogador gigantesco, eu acho a gestão do Ronaldo extremamente profissional, com o Gabriel Lima, CEO, o Lene Franco, o Pedro Martins, enfim, todo o pessoal aí dentro do Cruzeiro fazendo um excelente trabalho em 2022, muito profissional e orgulho, né, de torcer para um time que tem realmente a casa arrumada e não é aquele Cruzeiro bagunçado aí, como ficamos nos últimos anos, tem muito potencial pensando a longo prazo. Bom, e o último assunto aqui desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre o Vitor Roque e mais um capítulo dessa longa novela, né, junto ao Atlético Paranaense, onde o Cruzeiro diz que vai à corte da CBF para tentar uma indenização, um pedido maior em relação ao atacante de 17 anos de idade. Que assim, o Cruzeiro alega que tinha preferência de renovação do contrato e ofereceu uma proposta financeira superior, porém não houve uma resposta do atleta, e era para ter tido assim, uma resposta do atleta e a proposta que o Atlético Paranaense teria para o Cruzeiro tentar cobrir
ou algo nesse sentido, porque o primeiro contrato do jogador é de 3 anos, quando ele assina com 16 anos de idade profissionalmente. O clube que assinou tem essa preferência, se quiser cobrir ou não essa proposta, e o Cruzeiro alega que não recebeu essa proposta nem do empresário, do André Cury, nem do jogador e também do Atlético Paranaense, não informando essa negociação com o Cruzeiro. E assim, eu já fico com o pé atrás, porque pelo que parece mesmo, já passando esse tempo todo, o Atlético Paranaense emprestando aí o Pablo Ciris, que era como se fosse assim, né, emprestando ele para colocar panos quentes nessa história, e o Cruzeiro indo atrás. Eu não acho que a gestão do Ronaldo tão séria não iria atrás desse negócio para tentar ali pegar uns 2 milhões, 3 milhões de reais a mais, porque tem dado trabalho, desviado o foco do que realmente interessa, e mais uma vez indo nessa disputa aí na CBF para tentar um valor um pouco maior, que lembrando, foi 2.000 vezes o valor do salário dele, que então é equivalente a 24 milhões de reais, que assim, se fosse 24 milhões de reais livre no bolso do Cruzeiro, tava ok, não tava o pior dos mundos não, até que ok, mas aí teve que passar 35% para o América, 15% para o jogador. O Cruzeiro ficou com menos de 11 milhões e 900 mil reais, então foi um valor muito baixo pelo Vitor Roque. Eu tenho certeza que deve ser negociado daqui a um ano mais ou menos para um time europeu, e deve render mais pelo percentual só de mecanismo de solidariedade do que essa venda aí que o Cruzeiro pegou, apenas 50% dos 24 milhões. E a Raposa não aceitou esse valor aí como proposta, tanto que esse dinheiro ainda não caiu na conta do Cruzeiro. O Atlético já pagou, mas está em disputa, né? Tá na CBF, podemos dizer assim, né? No juiz. Aí ele pode fazer essa liberação se o Cruzeiro aceitar, mas o Cruzeiro não aceitou, recorre a esse processo. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer no decorrer dessa história, porque na versão do Cruzeiro, o clube cumpriu todos os trâmites dessa lei e fazer essa proposta de renovação antes de 45 dias do fim do contrato do jogador, que não repassou essa proposta financeira do Atlético para o Cruzeiro e aceitou a ida sem mais, sem menos. Foi uma falta de caráter, né, do empresário do André Cury e também do Vitor Roque, que lembrando, nessa atual temporada tem feito uma boa reta final aí pelo Atlético Paranaense, 21 jogos, 6 gols marcados. Esse ano mesmo ele tem excelentes números, com 32 partidas, 12 gols e